Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje, dia 24 de outubro de 2023, nós estamos no mês de aniversário, de celebração dos 4 anos do nosso Centro Espírita, Memei Coquitlam Society, e estamos em um mês onde refletimos sobre as obras básicas, sobre Allan Kardec, e hoje nós temos o companheiro Daírson Azambuja, de do Rio Grande do Sul. O Daílson é facilitador do estudo do Evangelho Redivivo, na área de estudo da Federação Espírita Brasileira. Ele também é colaborador na área da mediunidade, do Conselho Espírita Internacional, e na, no centro, não, na Sociedade Espírita Allan Kardec, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é facilitador, palestrante e coordena grupos mediúnicos e iniciantes nessa casa. Nossa gratidão, mais uma vez, e o Daírson vai trazer o estudo do Livro dos Médiuns. Marisol vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. A gente vai fazer a leitura hoje do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está em Paulo, Coríntios. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem, praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, as nossas mentes. Vamos respirando fundo, elevando as nossas vibrações, os nossos pensamentos, para que possamos nos conectar com os nossos mentores individuais, os mentores dessa casa, possamos ter ouvidos de ouvir, que consigamos compreender com os nossos corações a mensagem dessa noite, que tenhamos força e coragem para praticar no nosso dia a dia. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que abençoe a nossa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Com você, Daírson. Obrigada. Certo. Queridos amigos, muito boa noite. É uma grande alegria podermos
estarmos aqui compartilhando esse momento com vocês, um aniversário tão significativo da Casa Espírita que nos alberga. E hoje, então, nos coube falar sobre o Livro dos Médiuns. E não podemos deixar de referir que Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denis Rivail, ele escreveu 22 obras pedagógicas, com método, sempre com a questão partindo do simples para as questões mais complexas, proporcionando e facilitando, assim, o entendimento. Assim ele o fez com o Livro dos Espíritos. E na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, não foi diferente. A estrutura didática, na qual nós vamos falar um pouco, não exatamente aprofundando os capítulos em si, porque não teríamos tempo hábil, mas trazendo algumas considerações nesse sentido. E nós encontramos a referência de Zeus Van Tuyl, que aproximadamente numa terça-feira de maio, em torno das 18 horas de 1855, Kardec teve contato pela primeira vez com as mesas que giravam e que eram o ponto forte, o ponto alto dos saraus de Paris, na casa da senhora Prené-Maison, a rua Lumbre Travere, número 34, se não me engano, a convite do senhor Carlotti, que por diversas vezes o havia tentado conduzir até lá, e ele dizia, mesas que falam, ora, isso, mesas que dançam, isso parece mais um conto da carrocinha, da carrochinha. No entanto, o senhor Carlotti depois investe e diz para ele, olha, há um aspecto diferente, agora elas respondem perguntas que lhes são feitas de maneira inteligente. E então, ele vai dizer, isso, porém, é outra coisa. E 1 ano e 11 meses depois, então, a 18 de abril de 1857, ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 550 perguntas. Em 1 ano e 11 meses, ele organizou, sem internet, sem máquina de datilografar, sem a caneta esferográfica, na tipografia, arrumando os tipos para imprimir uma única folha, depois desfazendo para a próxima. Assim foi a organização do Livro dos Espíritos. E a segunda obra, em janeiro de 1861, Livro dos Médiuns, não foi diferente, porque a própria máquina de escrever foi inventada 50 anos depois. A bico de pena os primeiros esboços, antes de mandar para a chamada tipografia. Então, não podemos deixar de referir ao trabalho hércules, por assim dizer, de grande amor pela doutrina que abraçou e que também nos proporcionou a todos nós, e continua proporcionando, o conhecimento e o entendimento. E já falando no próprio Livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 3º, do método, há uma frase muito interessante e que, de alguma maneira, cada um de nós tem capítulos ou partes que mais gosta no Livro dos Médiuns. E há muitas frases que nos chamam a atenção. Uma delas é do capítulo 3º, no item 18, que diz assim: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, é toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se, olha só, a um estudo sério
e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Nós podemos dizer que isso é toda parte, um dos pilares do próprio livro dos médiuns e das reuniões mediúnicas. Mas que hoje aprendemos também, aprendemos não, reforçamos com Manuel Flamengo de Miranda, através da psicografia de Divaldo, da importância da seriedade das reuniões mediúnicas, do compromisso, da responsabilidade. E assim, nós temos uma pálida ideia do que teria sido o lançamento dessa obra em 1861, no dia 15 de janeiro. Uma obra destinada aos espíritas, aos estudiosos dos fenômenos produzidos pelos desencarnados, não só aos trabalhadores da mediunidade, mas também direcionado a todos aqueles que labutam na casa espírita, para compreender e entender a própria estrutura da mediunidade. Em O Livro dos Médiuns, na sua estrutura geral, nós temos duas partes, por assim dizer. A primeira parte, noções preliminares, que são os fundamentos, o método de ensino e as teorias, e que estão divididos ali nessa primeira parte em 4 capítulos. Na segunda parte, há 32 capítulos, e ali trata, então, das manifestações espíritas, a teoria espírita sobre todos os gêneros de mediunidade. Nessa primeira parte, nessas noções preliminares, os 4 capítulos, o capítulo 1, de uma importância muito significativa como a primeira pergunta, como as primeiras perguntas do próprio Livro dos Espíritos, em que Kardec coloca não mais o Deus antropomórfico, quem é Deus, mas sim que é Deus. E no Livro dos Médiuns, não poderia deixar de ser diferente, com a estrutura didática de Kardec, há espíritos. E então, ele vai filosoficamente trazendo este conteúdo tão significativo no primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns. E depois, então, passa para o do maravilhoso e do sobrenatural, que não seria exatamente sobrenatural e nem maravilhoso. E vem, então, o método, característica de todos os escritos na Revista Espírita e todas as demais obras de Kardec, do método, da metodologia, que ele aplica também em cada livro. E também, lá no capítulo 4, dos sistemas. Na segunda parte das manifestações espíritas, ele, então, falando sobre os espíritos, falando sobre os médiuns, a ação dos espíritos sobre o mundo corporal, as manifestações físicas, as manifestações inteligentes e as comunicações, e esse intercâmbio entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Esta obra, ela traz praticamente 4 pontos: a teoria de todos os gêneros das manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. A teoria de todos os gêneros nós vamos encontrar os capítulos 1 a 9, gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível do capítulo 10 ao capítulo 18, o desenvolvimento da mediunidade dos capítulos 19 ao capítulo 22, e então as dificuldades que pode se encontrar na prática do espiritismo do capítulo 23 ao capítulo 32. Da ação dos espíritos sobre a matéria, capítulo 1. O 2, das manifestações físicas provocadas
e espontâneas, do capítulo 3, das manifestações inteligentes, da teoria das manifestações físicas, provocadas no 4, das manifestações físicas espontâneas, das manifestações visuais, da bicorporeidade da transfiguração, do laboratório do mundo invisível, um dos capítulos mais importantes, sobre o meu ponto de vista, para que nós possamos compreender o mundo invisível, como se dá a comunicação dos espíritos, o que seria, então, de que maneira os espíritos se apresentam, como se dá o traje, por exemplo, em que o espírito se apresenta. É um capítulo importantíssimo para nós entendermos e estarmos atuando com segurança na reunião mediúnica. E também o capítulo 9 dos lugares assombrados. E passa, então, depois destes primeiros 9 capítulos, aos meios de comunicação. Aí ele vai tratar no 10 da natureza das comunicações, da sematologia e da tipologia no capítulo 11, da pneumotografia ou escrita direta, no capítulo 12, e da psicografia, no capítulo 13º. Depois nos fala do desenvolvimento da mediunidade e então vai nos ajudando a compreender todo esse arcabouço da reunião mediúnica em si, nesta parte do desenvolvimento da mediunidade. Nos fala dos médiuns, dos escreventes ou psicógrafos, dos médiuns especiais, da formação dos médiuns, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, do papel do médium nas comunicações, da influência moral dos médiuns, outro capítulo muito significativo e importante que todos nós precisamos esmuiçar. E também da influência do meio, no capítulo 21, e trata também, no capítulo 22, da mediunidade dos animais, nos trazendo que a mediunidade ela é particular da fase hominal. Então, que tem possuidor aí o homem do raciocínio e do livre-arbítrio e do discernimento. E nós vamos encontrar ali, no capítulo 14 dos médiuns, um dos itens mais comentados, por assim dizer, do livro dos médiuns, o item 159, em que Kardec nos coloca que todos somos mais ou menos médiuns, no primeiro parágrafo. E lá no segundo parágrafo, ele vai nos dizer que, primeiramente, falando do primeiro parágrafo, por que somos todos mais ou menos médios? Porque todos nós estamos sujeitos às interferências, ao pensamento de outras pessoas. E não se trata apenas da interferência, por assim dizer, dos espíritos desencarnados. Nós somos, de alguma maneira, influenciados, influenciáveis a todo momento, pela mídia social, pelas páginas do Facebook, pelas postagens do WhatsApp, do Instagram. Nós somos influenciados pelas grandes inteligências que compõem as próprias prateleiras dos supermercados, para que possamos, para que cheguemos aonde queremos e compremos o que queremos, precisamos passar por toda uma manifestação intelectual e muitas vezes com as nossas crianças, e aí vem o apelo forte e a interferência que se faz. Se conseguimos compreender isso um pouco, é muito fácil compreender a interferência dos espíritos sobre nós, no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, há cerca de uns 8 anos, 9, 10 anos, havia uma estratégia de marketing muito forte que era para vender um chocolate, que era um chocolate pequenininho, redondinho,
tamanho de um dedo, por assim dizer, e que se chamava batom. Então, ouvia-se o tempo todo no rádio e na televisão aquela propaganda maciça. Compre batom, compre batom, compre batom. E nós íamos ao supermercado ou no mercado da esquina, mormente com os netos ou com os filhos, e eles repetindo quase que com a mesma voz, a mesma característica. Papai, vovô, mamãe, compre batom, compre batom, compre batom. Difícil resistir. E é assim que também, muitas vezes, no próprio processo obsessivo que está no próximo capítulo, Kardec vai falar sobre os processos e o cuidado que devemos ter e que ele coloca também como alguma certa dificuldade que se pode encontrar na prática do espiritismo. No entanto, a prática mediúnica, com responsabilidade, com compromisso, com segurança, com seriedade, é uma das ferramentas mais importantes, preventivas, por assim dizer, da obsessão. Ou, se preferirmos, usar um paralelo, um termo médio, a profilaxia da própria obsessão. A prática mediúnica segura, com estudo, com conhecimento, com entendimento e com responsabilidade na casa espírita que nos alberga. E são os próximos capítulos da obsessão, da identidade dos espíritos, das evocações, lá no capítulo 25, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, no capítulo 26, não nos esquecendo que a revista espírita, por assim dizer, e o próprio Livro dos Espíritos foi um laboratório grandioso para a elaboração da codificação espírita. E que, sim, naquele momento, com método, com organização, havia a necessidade das perguntas. O que hoje nós já conseguimos compreender com todo o arcabouço do estudo que o Pentateuco Espírita e as demais obras da codificação nos proporciona, que a reunião mediúnica espírita séria é programada na espiritualidade e então colocada em prática na sala presencial da casa espírita. Então, ela é programada pelos espíritos superiores. Eles que a regimentam, que estabelecem os critérios e as definições para a pauta, por assim dizer, da reunião mediúnica. Então, não há, na atualidade, a necessidade de fazermos evocações. Trata lá no capítulo 27 das contradições e das mistificações, a que estamos todos sujeitos, senão, principalmente se não houver avaliação da reunião mediúnica. Trata no capítulo 28 do charlatanismo e do embuste, e passa depois no capítulo 29 das reuniões e das sociedades. Capítulo 30, Regulamento da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, as dissertações espíritas no 31 e vocabulário espírita lá no 32º capítulo. Então, nós podemos todos compreender a seriedade desse estudo, a grandiosidade que nos proporciona para que tenhamos segurança também nas nossas atividades. E todos nós, conforme vamos dos nossos encontros, dos grupos de estudos, da Casa Espírita, inclusive aqueles que tratam especificamente da mediunidade, nós vamos assim, pouco a pouco, nos tornando ferramentas de Jesus
também para o momento de regeneração do nosso mundo, que, como sabemos, passa de mundo de provas e expiações a um mundo de regeneração. E cada um de nós, que hoje estamos albergados sobre uma casa espírita, sobre o conteúdo da doutrina espírita, que nos proporciona tranquilidade e segurança nas nossas atividades e também nos ajuda a refletir, transformando-nos em algo melhor para que possamos também sermos esse colaborador que Jesus espera. Bezerra de Menezes, em muitas das suas mensagens, ele vai nos dizer que Jesus está no comando e que nós, lá no mundo espiritual, antes de renascermos, nós nos comprometemos com Jesus para estarmos aqui nesse momento, colaborando com ele. Por isso, o estudo, o envolvimento e também todo o esforço para que não fiquemos apenas na crisálida, por assim dizer, na aparência, mas que possamos colocar em prática tudo que vamos aprendendo com a doutrina espírita, estaremos com muita segurança e com muita certeza nos tornando aquela ferramenta preparada no mundo espiritual para atender também e a colaborar com Jesus no processo de transformação do nosso mundo. Então, queridos amigos, concluindo o nosso encontro, possamos estarmos sempre nos debruçando sobre essa obra. Ler apenas não nos basta. Ler e estudar, sim, apenas uma vez, não. Precisamos, ao cabo de algum tempo, retornarmos ao livro dos médiuns, não apenas para prepararmos encontros ou prepararmos palestras, mas para compreendermos, pois que a nossa consciência, ela se expande a cada novo estudo, a cada novo encontro, e temos cada vez mais condições de compreender a grandiosidade que é esta obra. Agradecemos a oportunidade, feliz que estamos por estarmos aqui, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos envolva a todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos fazer o último pedido, a oração final, pode ser? Pode ser sim. Muito obrigada. Então, unamos os nossos pensamentos, queridos amigos, que possamos visualizar a imagem de Jesus, braços abertos à beira do lago, quem sabe o lago de Genezaré, mas com certeza é um momento de espera, é um momento em que o Mestre nos aguarda, que nos decidamos a segui-lo, que nos decidamos a ir ao seu encontro. Por isso, possamos neste momento dizer: grato te somos, Mestre, amigo, irmão maior, sol das nossas almas, por nos proporcionar que tenhamos encontros desta natureza, por nos permitir que, ao renascer, possamos estar envolvidos com a doutrina espírita e com as tuas lições. Segue conosco, Jesus, amparando-nos e nos fortalecendo, para que, pouco a pouco, nossos passos deixem de ser vacilantes e sejam cada vez um pouco mais firmes na tua direção. Que a paz, que a tua paz permaneça conosco. E assim, em teu nome, Jesus, em nome de Deus e dos espíritos responsáveis, muito particularmente Meimei, que detém o nome desta instituição, agradecemos e encerramos o encontro da noite. Graças a Deus.